Bom dia, irmãos. Bem-vindos à nossa classe de EBD online da PIBPS. Hoje, dia 6 de março de 2022, nós estamos nos reencontrando aqui pelo canal do YouTube. Mas, antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de trazer uma novidade, uma informação muito importante. Hoje, neste domingo, exatamente nesse instante em que você está assistindo essa aula, nós também estamos com as nossas classes presenciais de EBD lá no templo, no prédio de ensino religioso da PIBPS. Nós estamos retornando a nossa EBD presencial. E é um tempo muito especial para nós, porque depois de tanto tempo distantes, 2 anos, nos encontrando apenas por esse canal, agora nós temos a oportunidade de retornarmos às nossas atividades normais. Então eu quero te convidar, eu quero te desafiar a vir conosco, a somar conosco, a participar conosco nas nossas classes de EBD presencial. Nós teremos 3 classes mistas. Uma novidade, a classe de casais. Uma classe onde você que é casado, você que é noivo, que está aí pertinho de casar, que queira discutir e aprender a respeito de temas relacionados à família, relacionados a casamento. Essa é a classe para você. Nós teremos também as classes de jovens, adolescentes, juniores e de crianças, atendendo assim toda a demanda, todos os membros da nossa igreja e os nossos visitantes. Venha então participar conosco. Vamos retornar e vamos retomar esse momento tão especial da nossa igreja, que é os nossos encontros de EBD. Antes de nós começarmos a desenvolver a temática de hoje na classe, na aula de EBD, vamos orar? Feche seus olhos comigo, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia tão especial, por esse momento especial que nós temos e que, mesmo distantes, mesmo por esse canal da tecnologia, nós podemos nos debruçar no texto sagrado, nós podemos aprender mais de Ti, nós podemos ler a Tua palavra, aprender, discutir sobre temas relacionados à nossa vida espiritual. Eu te peço em nome de Jesus que o Seu Espírito alcance o coração de cada um que está conosco por esse canal, que está conosco nessa aula, abençoando-os também. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesse instante onde nossos irmãos estão lá na igreja, na EBD presencial, que também seja um tempo muito proveitoso, de grande aprendizado para a vida deles, de crescimento espiritual, no nome santo de Jesus. É assim que nós te pedimos. Amém. Queridos, na nossa lição da revista Palavra e Vida, a nossa lição é a lição número 10. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. É o tema da nossa aula. O que nós vamos trabalhar nessa manhã é a respeito de uma reflexão panorâmica sobre o livro de Números. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler os textos bases, que são aqueles que nós vamos tratar nessa manhã. Queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto de Números capítulo 1, versos de 1 em diante. Vou ler os 4 primeiros versículos, depois vou saltar para alguns outros versículos. Veja, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano depois que os israelitas saíram do Egito. E ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Então, nos versículos seguintes, nós vemos ali elencados cada uma das tribos, e o interessante é que a partir do versículo 21, nós vemos a narrativa escrevendo assim, o número da tribo de Ruben foi 446.500, o número da tribo de Simeão foi tantos, o número da tribo de Gade foi tantos. E aí você vê isso repetindo, essa frase sendo repetida versículo a versículo, para cada uma das tribos. O número de cada uma das tribos foi tanto. Até que lá no versículo 46 nós podemos ler:
do capítulo 1. O total foi 603.550 homens, de 20 anos para cima. Quando a gente sai do capítulo 1 e vai para o capítulo 26, também a partir do versículo 1, nós podemos ler: Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: Façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. E nós vamos ver novamente nos versículos subsequentes, eu não vou ler com os irmãos, a mesma coisa. Para cada uma das tribos, a contagem e uma numeração, até que ao final eles chegam à soma de cerca de 600 mil homens de 20 anos para cima que poderiam servir ao exército. Por que eu estou lendo esses dois capítulos do texto de Números? Para que nós possamos entender o significado desse título para esse livro. O livro de Números ele está dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamada de Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são também os 5 primeiros livros dos escritos sagrados judaicos, que são chamados de Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, são os 5 primeiros livros também dos judeus, a Torá. Eles são importantes porque são acredita-se, dá-se o crédito da escrita desses livros a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros dá-se o crédito da escrita a Moisés. São livros que retratam, Gênesis retrata a criação, o chamado de Abraão, o dilúvio, a história de Israel até o Egito. Êxodo e Números, eles um pouco que se complementam, assim como Levítico também e Deuteronômio, eles meio que se complementam porque eles falam da história de Israel agora pós-Egito. Êxodo traz a narrativa, preste atenção, Êxodo traz a narrativa de Israel no Egito e a sua saída. Conta-se parte da peregrinação de Israel no deserto. Levítico é um livro que traz uma narrativa de Deus dando as suas leis para o povo e falando a respeito principalmente da forma de se adorar ali no tabernáculo que era erigido, que era levantado a cada parada do povo de Israel no Egito. Números também tem uma parte do seu livro que trata a respeito de determinações legais de Deus, de leis dadas por Deus para o povo. Mas o contexto principal do livro de Números está baseado em algumas experiências que Israel vivenciou no deserto. E o que chama atenção nesse livro são justamente esses 2 recenseamentos que Deus ele determina que Israel faça. Essa contagem do povo em 2 momentos. No capítulo 1, Deus dá ordem para que o povo seja contado dos homens de 20 anos para cima, aqueles que saíram do Egito. Quantos foram os que saíram do Egito? Aqui nós temos uma soma de cerca de 600 mil homens, de 20 anos para cima. Mas esse número era muito maior em termos de população de Israel, porque não se contaram crianças, mulheres, idosos, somente os homens de 20 anos para cima. Quando nós vamos para o capítulo 26, nós vemos novamente Deus dando uma determinação para que o povo seja contado, ou seja, que haja um novo recenseamento. Agora são aqueles que estão prontos para a guerra, porque o povo está prestes a entrar na terra prometida. E o que acontece entre o primeiro recenseamento
e o segundo recenseamento. Esse é o enredo do livro de Números. São esses acontecimentos que acontecem entre um recenseamento e o outro recenseamento. Por isso o nome do livro chama-se Números, porque o povo foi contado. E entre uma contagem e outra, nós vemos essa peregrinação de Israel no deserto, que deveria durar alguns dias, 10, 20, 40 dias, se transformando em 40 anos no deserto, por conta da rebelião do homem contra Deus, não acreditando nas suas promessas, não acreditando num Deus que se manifestou tantas vezes de maneira poderosa e sobrenatural a esse povo. Deus então age com justiça com o povo e determina que toda aquela geração que foi contada no capítulo 1, que saiu do Egito, caísse no deserto morto, morresse no deserto e não entraria na terra prometida, não usufruiria da promessa de Deus dada lá a Abraão e reafirmada na saída do Egito. Agora, quem estaria pronto para entrar na terra prometida seriam aqueles que foram contados novamente na segunda contagem, lá em Números 26. Aqueles que seriam os guerreiros que entrariam na terra prometida. E apenas 2 pessoas da geração anterior que morreu no deserto entrariam na terra prometida: Josué e Caleb. Josué como o grande general de Israel, comandando o povo nessa entrada do Egito, juntamente com Caleb, dando suporte, liderança, sendo boca de Deus, direção de Deus para esse povo. É nesse contexto que nós vemos o livro de Números, e o livro de Números tem esse nome por causa dessa contagem, principalmente por causa dessa palavra que se repete tantas vezes, em especial no capítulo 1. O número dos filhos de tal tribo era tal, o número dos filhos de tal tribo era tal, e o número dos filhos de tal tribo era tal. Então, neste livro, que é tão importante para nós, nós vamos entender e conhecer as dificuldades oriundas da rebelião desse povo contra Deus, as bênçãos da obediência, a importância da perseverança nas promessas de Deus. No ponto 1 da nossa revista, nós temos lá Números. É um livro muito importante. Por quê? O livro de Números narra as muitas experiências do povo de Israel no deserto, relatando acontecimentos históricos vividos pelos israelitas durante o tempo em que peregrinaram pelo Sinai. Curiosamente, o livro recebe esse nome, como nós falamos, em virtude da contagem das tribos de Israel que saíram do Egito e a contagem das tribos de Israel que entrariam na terra prometida. O que importa para nós no estudo desse livro, e nós estamos estudando esse livro de maneira panorâmica, nós não vamos nos aprofundar diretamente nas temáticas e nos acontecimentos históricos desse texto, porque se nós fôssemos trabalhar o livro de Números de maneira expositiva, profunda, nós levaríamos meses trabalhando esse livro, que é riquíssimo. Esse livro, ele relata e retrata esses percalços do povo de Israel entre um evento e outro, entre a saída do Egito e a entrada em Canaã, entre a contagem do povo que saiu do Egito e a contagem do povo que estaria entrando em Canaã. Esses percalços que em muito são reflexos, são motivados por um coração endurecido do povo de Israel, mesmo tendo visto grandes feitos e ações de Deus no resgate desse povo do Egito, ainda assim, durante toda aquela peregrinação, foi um povo que murmurou, que reclamou, que questionou a Deus a todo tempo. Queria que você lesse comigo o texto de Números 32, versículo 12. Deixa eu abrir aqui. 32, versículo 12. Veja,
Versículo 11 e 12. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram ao Senhor com integridade de coração. Esse versículo 11 e 12, ele resume perfeitamente, em poucas linhas, todo esse sentimento e todo esse relacionamento que Israel teve com Deus na saída do Egito. Veja, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o desejo do Senhor, quando ele sobe, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e encontra com Deus ali, o propósito de Deus na conversa que tem com Moisés, no trato que ele tem com Moisés ali, entregando as leis, era de fato fazer uma aliança com o seu povo, um povo escolhido a dedo dentre todas as nações. E em resumo, essa aliança era: vocês são para mim um povo escolhido, um povo exclusivo. Era aquilo que Deus havia falado para Moisés e dito também: mas se vocês me obedecerem, se vocês caminharem nos meus preceitos, se vocês andarem nos meus caminhos, eu serei o Deus de vocês, e vocês vão possuir a terra que eu separei, que eu prometi aos seus pais. Eu darei a vocês por possessão essa grande promessa. Ali, Deus estabelece a sua aliança com o povo no Sinai. É a aliança do Sinai. É a aliança que Deus faz com aquele povo que sai do Egito. Ali não era uma nação ainda. Ali eram 12 tribos, muito populosos, muito cheios, muito grandes. Cada família muito grande, como nós vimos na contagem ali no capítulo 1. Mas sem um caráter de nação. Separados, divididos, mas não era uma nação. Deus, durante aquele período que eles passam no deserto, Deus vai moldando o povo, moldando o seu caráter, trazendo uma concepção de unidade, não apenas de uma tribo e de outra, de irmãos e parentes, mas agora de um povo só, de uma só nação, que vai se fundamentar de maneira perene, de uma maneira mais definitiva, com o reinado de Davi. Mas isso começa na descida de Moisés do Sinai, carregando aquelas placas. E começa mal. Não começa bem, ela começa mal. Porque quando Moisés desce para dizer para o povo tudo aquilo que Deus havia instruído para o povo na caminhada para o deserto, que deveriam ser apenas alguns dias, na verdade, Moisés encontra um povo no pecado da idolatria. Os homens se uniram e aquele ouro que havia sido levado por Israel do Egito, eles fizeram um bezerro para adorar, sabendo que havia um Deus poderoso e com mão poderosa havia tirado o seu povo do Egito. Começa mal, já começa em pecado, já começa com a necessidade de tratamento. Já começa com a necessidade de Deus restaurar o coração daquele povo que durante 400 anos aprendeu a adorar os deuses do Egito. Eles precisavam de algo palpável, eles precisavam de algo que eles poderiam tocar para adorar. E Deus se manifesta de maneira poderosa, é uma voz retumbante, estrondante, que ressoa, que dá medo ao povo, mas o povo não podia tocar em Deus, porque Deus, ele não se manifestou corporeamente para o povo. Isso era muito difícil para as pessoas compreenderem, entenderem, aceitarem e confiarem principalmente. E por que eu estou falando isso? Há um texto de C.H. Mackintosh, onde ele, falando a respeito
dessa experiência do povo de Israel no livro de Números, ele diz o seguinte: como isto é solene e cheio de instrução para nós. O livro de Números. A incredulidade impediu a primeira geração de entrar na terra de Canaã e ocasionou a sua morte no deserto. Este é o fato em que o Espírito Santo baseia um dos avisos mais penetrantes encontrado em todo o volume inspirado. Escutemo-lo. E aí ele vai fazer aqui uma referência ao texto de Hebreus 3:12 até o versículo 19 e o 4:1 e 2. Ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus ou do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo. Se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque havendo-a ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que ficaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. O autor de Hebreus ele faz uma referência direta à experiência do povo de Israel em Números. Ele aqui fala a respeito da dureza do coração do povo que impediu com que o povo entrasse na terra prometida e os percalços que esse povo experimentou durante toda essa caminhada. Perceba que ele faz um contraponto, o autor de Hebreus, com o livro de Números, dizendo: a palavra de Deus é inefável, as promessas de Deus, elas se cumprem, elas são perfeitas. Elas só não se cumprem quando elas esbarram na incredulidade. E aí, esse mesmo autor, Mackintosh, ele escreve algo que é tremendo, é interessantíssimo. Veja, ele diz assim: aqui está o grande segredo prático. A palavra de Deus misturada com a fé. Nessa versão do texto bíblico, é exatamente isso que nós vemos na versão, quando ele diz: mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. A primeira coisa que nós podemos de fato perceber nesse texto, para uma aplicação prática da nossa vida, a exemplo do povo de Israel, é que a palavra de Deus nasce no céu, ela é eterna, ela é perfeita. A palavra de Deus é o próprio Deus para nós. Essa palavra ela só não encontra lastro de realização quando ela esbarra na incredulidade do coração do homem. E a gente percebe isso claramente nessa experiência que o povo de Israel tem com Deus. Havia uma promessa dada, primeiro a Abraão, depois aos seus filhos patriarcas. O povo de Israel vai para o Egito segundo os propósitos soberanos de Deus. Ali permanece cerca de 400 anos, mas Deus nunca declinou da sua palavra santa e eterna nascida no céu. Nunca declinou. No tempo certo, Deus se manifesta, primeiro a Moisés e depois soberanamente ao povo de Israel, tirando o povo de Israel com mão poderosa através das pragas, através dos sinais realizados pelo próprio Deus, não por Moisés. O povo vê isso tudo. O povo tem a experiência de ver com clareza, com seus próprios olhos, a palavra de Deus se manifestando ali na saída do povo de Israel no Egito. Mas isso não foi suficiente. A palavra que nasceu no céu,
a palavra que é eterna, a palavra que é perfeita, não encontrou aliança no coração incrédulo do homem, no coração incrédulo do povo de Israel. Então, segundo o que diz Mackintosh nesse texto, ele diz: a palavra de Deus misturada com a fé é uma mistura preciosa, a única coisa que pode realmente aproveitar cada um de nós. Nós podemos ouvir muito, nós podemos falar muito, nós podemos professar muito, mas podemos ficar certos de que a medida do verdadeiro poder espiritual, veja, a medida do verdadeiro poder espiritual, poder para superar as dificuldades, poder para vencer o mundo, poder para avançar, poder para nos apropriarmos do que Deus nos tem concedido, a medida deste poder é simplesmente a de misturar a palavra de Deus com a fé. A gente fica numa reflexão e faz uma pergunta. O que fez o povo de Israel, aquela primeira geração que sai do Egito, sucumbir no deserto, morrer no deserto, ser sepultado no deserto? Aquelas pessoas de 20 anos para cima que saíram do Egito, que peregrinaram durante 40 anos no deserto, o que fez esse povo ficar no deserto e não usufruir da promessa de Deus ao alcançar a terra prometida, ao alcançar Canaã? O que fez? O pecado da murmuração, especificamente, os pecados do cotidiano, eu resumiria tudo isso no pecado da incredulidade. E o pecado da incredulidade aqui, ela pode ter como sinônimo um outro nome: o pecado da autonomia. Porque eles viram Deus agir. Todos os dias Deus se manifestava naquele deserto. De dia, uma coluna de fumaça. De noite, uma coluna de fogo, guiando o povo, falando com o povo. Moisés era testemunho da presença de Deus, porque todos os dias, na tenda do encontro, ele se encontrava com o Senhor para ouvir quais eram as diretrizes, e saía dali com o rosto resplandecente, e todo o povo via isso. Quando o povo tinha fome, Deus mandava as codornizes. Deus, todos os dias de manhã, dava ali o maná para que o povo comesse. Quando o povo tinha sede, Deus tirava a água da rocha. Deus fez todos os dias algo sobrenatural para aquele povo, mas o povo simplesmente não quis ouvir a Deus. E a pergunta que se faz é: por quê? Porque o seu coração era endurecido. A autonomia, o desejo de andar por si só, o desejo de ter as rédeas da sua própria vida, isso na verdade era o que irou a Deus, porque Ele se manifesta como um Deus cuidadoso. Ele se manifesta como um Deus que atenta para todas as necessidades do povo, e ainda assim o povo o rejeita. Essa incredulidade, ela se mistura com esse sentimento no coração do homem, que é o sentimento da autonomia. E que está muito presente hoje em dia. É algo que é muito presente em nossa vida ainda hoje. Por isso, Mackintosh, nesse texto que eu li com os irmãos, ele acerta em cheio aquilo que a gente pode trazer como ensino para as nossas vidas nessa passagem. Quando a palavra de Deus, inefável, perfeita, eterna, soberana, viva, ela encontra a nossa fé, a nossa credulidade, as promessas de Deus acontecem. No tempo de Deus, mas as promessas de Deus acontecem. Mas quando essa palavra que é eterna, é perfeita, que é dada ao homem por graça de Deus, ela encontra um coração endurecido, incrédulo, um coração autossuficiente, autônomo, nós acabamos por perder a oportunidade de ver grandes coisas que Deus quer realizar na nossa vida. Há alguns dias eu assisti uma cena de uma série que eu
que eu estou acompanhando, em que um grupo de vikings toma um barco para ir para uma outra terra. Eles tinham que atravessar um mar bravio, e eles não sabiam exatamente que direção tomar. No meio do caminho, um dos vikings se levanta e começa a acusar o capitão do navio, dizendo que eles estavam perdidos e que isso era culpa dele, era culpa do capitão. O capitão era inexperiente, era incompetente e tal, e aquela atitude daquele viking começa a se alastrar para outros também, que começam a ficar revoltados, e um motim se impõe ali, né? Se coloca ali. E depois de um diálogo, o capitão diz que o motivo da rebelião dele, na verdade, era o medo de não chegar, o medo de não alcançar o objetivo, e aquilo ficou na minha mente, eu comecei a refletir a respeito daquilo. E é interessante porque, se nós pensarmos bem a respeito da história de Israel, na saída do Egito, muito dessa atitude de rebelião, muito dessa atitude de incredulidade do povo, mesmo vendo Deus agir de maneira soberana, poderosa, estava alicerçada no sentimento do medo. O medo de não alcançar, o medo de não sobreviverem no deserto, o medo por não terem aonde dormir, aonde reclinar a cabeça, o medo de Deus não fazer aquilo que era necessário fazer. E isso gerava então no coração do povo esse sentimento de rebelião. Muitas vezes nós fazemos assim também. Nós muitas vezes agimos dessa maneira com Deus. Pelo fato de nós não sabermos o futuro, mas termos as nossas necessidades sempre diante de nós, nós agimos com rebelião e incredulidade com Deus, por não acreditar que Ele é poderoso, soberano, gracioso em dar suporte às nossas necessidades. E nós precisamos lutar contra isso, porque o antídoto para a incredulidade ou para a rebelião é a confiança. E era tudo, na verdade, o que Deus esperava do povo de Israel na saída do Egito. Hoje, olhando para esses textos que nós lemos, essa reflexão que nós fizemos, nós podemos tirar algumas lições espirituais que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira delas é que a representação do tabernáculo de Deus é central no livro de Números. Nós vemos na história de Israel, naquele momento da saída e durante toda a peregrinação de Israel no deserto, até chegar em Canaã, que Deus ele estabeleceu um padrão. No meio do arraial estaria sendo construído, erigido, seria levantado o tabernáculo, que futuramente, na Era dos Reis, seria o templo. E esse tabernáculo era a representação clara e direta da presença de Deus no meio do seu povo. Era Deus dizendo: eu estou aqui, confiem e não vacilem. E nós conhecemos a narrativa bíblica, nós conhecemos a narrativa da história, quando Deus vem como fumaça, a Shekinah, e se manifesta na presença agora palpável, como fumaça, no meio do seu povo. Então, a representação do tabernáculo é central no livro de Números, porque representa a centralidade de Deus na vida do seu povo. E todas as vezes que removemos essa centralidade de Deus e a confiança de que Deus está presente, independente das circunstâncias na nossa vida, nós sucumbimos à incredulidade, à autonomia e ao medo. A segunda lição é o fato de que o Senhor sempre está no controle de toda situação. Deus nunca abandonou o seu povo, mesmo quando aquele povo estava no Egito. Foi levado para lá a convite, e durante os anos que seguiram, os séculos que se seguiram, aquele povo se transformou em escravos. Mesmo diante da escravidão, Deus nunca esteve alheio à necessidade do povo. Deus, Ele está
sempre no controle de toda a situação. Nosso Deus está sempre no governo de todos os acontecimentos. Isso nos traz um grande conforto e uma grande convicção. Nossa vida está pautada na vontade soberana de Deus. A terceira lição é que Deus nos exige confiança e obediência total. Confiança e obediência total. A palavra total aqui faz toda a diferença. Porque se nós confiarmos pouco, para Deus é nada. Se nós obedecermos parcialmente, para Deus é desobediência. Nesse quesito, sabendo que Deus ele está presente em nossa vida, como no tabernáculo, sabendo que Deus ele está atento às nossas necessidades, isso precisa nos levar a uma relação com o Senhor de obediência e confiança integral, total. A obediência sempre nos conduzirá às vitórias. No entanto, a desobediência sempre nos conduzirá aos fracassos e derrotas na vida cristã. E Deus não abre mão disso, queridos. Nós estamos aqui convivendo numa experiência com o Senhor na era da graça. Louvado seja o nome do Senhor por isso, mas isso não quer dizer que Deus não se desagrade da nossa incredulidade e da nossa desobediência, da mesma forma que fez com Israel. A quarta lição é que a nossa vida aqui deve ser encarada como uma peregrinação. Nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo. Há um propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um de nós em estarmos nessa vida. Cabe a nós buscarmos de Deus, entender e conhecer quais são os propósitos de Deus para a nossa existência. Mas nós não somos cidadãos desse mundo, a nossa cidadania é celestial. Um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor e viver com Ele eternamente. Se você não tem certeza disso, é necessário rever essas questões no seu coração, procurar alguém mais maduro na fé para que você possa ser fortalecido espiritualmente. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, é tempo de que isso aconteça, porque a segurança e a promessa da Canaã celestial é para aqueles que peregrinam nessa terra, vivendo sob a autoridade, vivendo sob a direção de Deus. De igual forma foi com o povo de Israel na saída do Egito até a chegada de Canaã. A nossa vida deve ser encarada como uma peregrinação. Precisaremos tirar lições a partir de cada etapa da nossa vida. Aqui não tem refresco. Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, mas nos prometeu uma chegada segura. Ele nunca nos prometeu uma viagem tranquila, mas nos prometeu uma chegada segura. Jesus disse isso aos seus discípulos: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci este mundo para garantir a vocês a eternidade. Então, queridos, nesse mundo nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, porque aqui nós somos peregrinos. Esse é o nosso deserto. Nós estamos em direção à Nova Jerusalém, à Jerusalém espiritual, à Jerusalém eterna, à Nova Canaã. Nós estamos nessa caminhada, mas durante esta caminhada nós passaremos por adversidades. E na quinta lição, consiste no fato de que todas essas coisas foram escritas na palavra para nossa exortação e ensino. A história de Israel no livro de Números, bem como no livro de Êxodo, bem como em todas as outras narrativas bíblicas, na verdade é um espelho da nossa própria vida. Ali nós podemos refletir sobre nós mesmos. É algo maravilhoso da parte de Deus. É onde nós podemos ver Deus falando conosco na nossa individualidade. Consiste no fato de que todas essas coisas foram escritas na palavra para nossa exortação e ensino. E uma importante lição é que o pecado sempre constitui um problema que necessita ser tratado diretamente com Deus. Se nós pudermos então
resumir em todas as atitudes do povo de Israel no deserto que desagradaram a Deus, nós podemos sintetizar na palavra incredulidade ou autonomia. Não crer, não acreditar e não confiar nas promessas de Deus, na direção de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus, no Deus que constrói a história, no Deus que coloca os nossos pés firmes, um à frente do outro, em direção ao objetivo que Ele mesmo traçou para nós. Esse foi o grande pecado de Israel e que está diante de nós a todo tempo. Nós somos tendentes às mesmas atitudes, nós somos tendentes às mesmas experiências que Israel teve naquela peregrinação. Mas nós também temos a mesma promessa. Aquela Canaã que foi prometida para o povo de Israel também é prometida para nós. O descanso da alma e o refrigério do coração é a Canaã espiritual. Esse texto, essa palavra bíblica, essa narrativa bíblica, ela nos exorta, mas ela nos conforta e nos ensina. O livro de o livro de Números, ele é um livro maravilhoso para nós, para nossa reflexão, para nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. A nossa oração é que tudo isso que nós hoje tratamos e conversamos possa te abençoar, te confortar, te confrontar e te fazer crescer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e, se Deus quiser, nos vemos lá na EBD presencial. E se você ainda não puder, não se sentir ainda seguro para voltar, ainda nos encontramos aqui na EBD online, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço.